Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? E hoje nós vamos falar sobre a influência do Sol sobre o nosso corpo. Porque vocês viram na aula passada, nós falamos sobre energia, não foi? E vocês viram que a energia, ela é o que? A capacidade que um corpo tem de realizar qualquer atividade. Então, nós precisamos estar energizados. Então, além da nossa comida, o Sol tem uma grande influência nessa produção energética do nosso corpo, sabia? Nós vamos descobrir nesse novo assunto. Então, pegue seu livrinho aí, na página 76, e vamos falar sobre a influência do Sol. O Sol é a principal fonte de energia luminosa e térmica térmica para o planeta. Se é térmica, quer dizer que ela tem fonte de temperatura. A temperatura ela altera do Sol, certo? Principalmente em aquecer. É a fonte que aquece o planeta. Já para aí para pensar, um mundo sem Sol seria possível? Não seria. Por quê? Porque é o Sol que aquece o planeta, certo? Na ausência dessa luz, né, do Sol, a iluminação artificial das residências costuma ser feita por lâmpadas. Então, quando durante a noite nós não temos Sol, nas nossas casas a gente usa uma iluminação artificial. Como é o nome dessa iluminação? Lâmpadas, certo? Que oferecem energia luminosa e também aquecem. Os corpos, no entanto, apresentam propriedades que podem ser naturais ou artificiais. Observa que o Sol é um corpo que é natural, ele é uma fonte de calor natural, uma fonte energética natural. Já no caso da lâmpada, ela é uma fonte de energia artificial e ela é uma fonte de calor artificial. Então, a gente encontra no nosso dia a dia fontes naturais e fontes artificiais, certo? E as fontes, elas podem ter luz própria ou não, elas podem transmitir calor ou não, podem transmitir eletricidade ou não, energia, composição, que é de que elas são feitas, e som, emitir som ou não, certo? Quando a Terra gira em torno do Sol, temos como consequência as estações do ano. Quais são as estações do ano? Vamos lá. Outono, primavera, verão e inverno. São 4. Você já parou para pensar por que elas mudam? Que as estações do ano mudam. Então, a estação do ano muda por quê? Porque o planeta está em movimento, está rodando. Então, à medida que o planeta ele muda de posição, então também a temperatura dele muda, a iluminação dele muda, vai mudando muitas coisas nesse planeta. E com isso, quer dizer que vamos ter o quê? Novas estações. A estação vão mudando. Então, é por isso que toda vez que o planeta gira em torno do Sol e ele ilumina partes diferentes, isso quer dizer que tem estação chegando por aí, mudando na verdade. Durante o dia, os raios solares batem no corpo, provocando reflexo e luz. Você já ficou assim uns minutinhos no Sol? O que você observa? O teu corpo começa a aquecer, não é? Fica quente. Então, o Sol, além de iluminar o nosso corpo, ele faz o quê? Ele aquece também o nosso corpo. Se colocarmos algum corpo exposto ao Sol, ele aquece. Isso acontece porque está recebendo calor. E de onde é que vem esse calor que a gente está recebendo quando está embaixo do Sol? Exatamente, do Sol. Se em seguida colocarmos esse corpo na sombra, ele vai perder calor para o ambiente. Assim ocorre com a troca de calor entre o corpo e o ambiente. E quando a gente sai do Sol e entra para dentro de casa, o nosso corpo vai começar a perder temperatura e vai começar a resfriar. Então, preste muita atenção no que a Tia Nayane vai falar. O calor, ele é o que? Uma transmissão de temperatura. Por isso, quando eu falo assim, eu tô com calor,
Não está certa essa afirmativa, porque calor é uma transmissão de temperatura. Então, quando eu falo de calor, estou falando que a temperatura está sendo transmitida. Se eu estou quente e abraço uma coisa fria, por exemplo, eu estou muito quente e vou tomar banho de água gelada, o meu corpo vai baixar a temperatura. Isso quer dizer que eu passei calor para a água fria e a água passou calor para mim. E nós encontramos o quê? Um equilíbrio térmico. Exatamente. Está ficando difícil? Não, preste atenção, que não é difícil, é atenção. Nós estamos falando sobre equilíbrio térmico. E o que é equilíbrio térmico, professora? É quando dois corpos de temperatura diferente estão próximos e eles vão começar a trocar a temperatura, trocar calor, até ficarem com a temperatura igual, do mesmo jeitinho. Já observou que quando você pega um copo de água gelada, a sua mão fica fria? Já observou isso? Por que isso acontece? Porque você mandou temperatura para o copo mandou temperatura para você e vocês estão na mesma temperatura agora. E isso é calor. Então, dizer, eu tô com calor, não diga mais, não pode mais, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Continuando. Se em seguida colocarmos o corpo na sombra, ele vai perder calor para o ambiente. Assim ocorre uma troca de calor entre o corpo e o ambiente. Então, o corpo ele sempre perde temperatura para o ambiente. Se eu colocar um copo de água gelada em cima da mesa, aí eu vou sair, vou dar uma volta, vou brincar. Quando eu volto, ele não está mais gelado. Por quê? Porque ele trocou a temperatura com o ambiente. Ali na cozinha, na sala, no quarto. Então, esse ambiente ali foi trocando temperatura até a água ficar na mesma temperatura do meio ambiente. O Sol é o único astro do sistema solar que possui luz própria. Através dos seus raios, é possível o aquecimento do solo, dos metais, do líquido e entre outros. Então, o Sol ele tem a propriedade de aquecer qualquer matéria. Você pode colocar lá no quintal, quando tiver sol, qualquer matéria que você vai observar, que ela vai ser aquecida. E, outra informação, qual é o único astro luminoso que tem luz própria do nosso sistema? O Sol. Os demais são iluminados. Já aprendeu isso em aulas anteriores. E agora a gente vai falar sobre luz. Para quem não está entendendo, nós estamos na página 77. Luz. O que é luz? É só quando eu ligo a lâmpada? Vamos ver o que é luz. É a forma de energia que podemos perceber por meio da visão. Com ela podemos ver tudo o que está à nossa volta. O Sol é a fonte natural de luz da Terra. Os corpos que possuem luz própria são chamados de corpos luminosos, como o Sol. Alguns objetos criados pelo homem, como a lâmpada, ou alguns seres vivos que possuem bioluminescência, como vagalume, caravelas e microalgas. Então, você já viu o vagalume, já? Você já observou que ele emite uma luzinha, já? Então, isso é porque ele consegue emitir uma luz, tanto quando ele está perto de predadores, como os machos, para atrair as fêmeas, viu? Então, esse processozinho ali é chamado de bioluminescência. A bioluminescência, do grego bio, que é vida, e do latim lumer, que é luz, é a produção e emissão de luz por um organismo vivo, como resultado de uma reação química que é transformada em energia luminosa. Então, claro que depende daquilo que eles se alimentam. Então, a composição química que vem da alimentação desses seres vivos é que vai fazer com que eles consigam passar por uma reação e emitir essa bioluminescência, certo? E acontece com insetos, vagalumes e também com alguns moluscos, certo? E seres como algas e caravelas. Aí na página seguinte tem a passagem da luz. Como é que a luz ela é passada? A luz ela é passada por uma fonte de transparência, translúcida e opaca. Nós vamos falar disso na próxima aula para não ficar
muita informação. Eu quero que vocês entendam hoje o que é luz. Vocês entenderam qual é a influência do Sol sobre o nosso corpo? O que o Sol faz? O Sol aquece, o Sol dá energia. Perguntei para vocês se tivesse já imaginou se a gente acordasse e não tivesse Sol? Meu Deus, e agora? E até dia, né? Então o Sol também, ele determina dia, determina noite, ele determina as estações, então ele tem uma grande influência sobre o nosso corpo. E a gente aprendeu também que existe luz, né? A luz, ela é o quê? Ela é a forma de energia que podemos perceber por meio da visão. E ela tem suas fontes naturais, como no caso do Sol, e as artificiais. E também tem seres vivos que emitem luz através do seu corpo de reação química, como vagalume, como algumas algas, caravelas, certo? E na próxima aula nós vamos falar de quê? Passagem de luz. Então, ó, fiquem atentos nesse assuntozinho. Dê uma pesquisada aí mais sobre bioluminescência, se existe mais outro tipo de animais que emitem luz própria e por quê. E na próxima aula a gente se encontra para falar sobre passagem de luz, tá bom?